Muito bom dia. O meu nome é Pedro Rodrigues. Ahm, eu decidi a ler Maquiavel. Achei o livro bastante interessante e decidi ler o livro para vocês. Espero que estejam tendo um bom dia e que gostem da apresentação, da leitura. Ahm, este é o livro que eu tenho. Ahm, é um livro que foi publicado em 2003. Vamos ler aqui um bocadinho da- das notas que eu tenho dentro do livro. Uh, publicado em 2003, a tradução foi feita por o Sr. António Simões do Passo. Um, é, direitos reservados por Coisas de Ler, edições limitadas, ou LDA, não sei o que é que isso quer dizer. Não interessa. Este é o símbolo e esta é a capa. Um, como podem ver, a edição é comentada. O que isto quer dizer é que de vez em quando o autor, o tradutor, um, faz apontamentos e levanta observações sobre aquilo que está a ser dito. Um, é mais no início, é mais no início. Na introdução ele fala sobre Maquiavel e sobre a história. E é sobre isso que eu vou ler hoje. Um, este é o resto do livro. Está aqui também, juntamente com as informações do início do livro, também está aqui o índice. E. Perdão. Como podem ver, aqui há de vez em quando algum latim e algum italiano. Ah, eu não falo nem um nem o outro. Já tive aulas de latim, mas já foi ao bom da tempo. Mas pronto. E pronto. Então, vamos ler a capa. Um dos grandes clássicos de todos os tempos, O Príncipe, continua a ser uma obra perturbadoramente realista e profética sobre o que é necessário para ser um príncipe, um rei, um presidente, um político. Quando, em 1512, Maquiavel foi retirado do seu posto na sua amada Florença, decidiu escrever um tratado sobre liderança que fosse essencialmente prático e não idealista. O seu príncipe deveria de ser, ao mesmo tempo, homem e besta, raposa e leão. O resultado foi esta pequena obra-prima que constitui hoje leitura obrigatória para qualquer estudante, professor e leitor interessado nos mecanismos de poder. Eu estou de facto interessado nos mecanismos de poder, logo decidi ler este livro. Eu acho que roubei este livro à minha tia. Olá, tia. Pronto. Está aqui o livro, vamos ler. Vou ler aqui a introdução. O livro no total são okay, 100 e tal páginas. 109, de acordo com o índice. E pronto, então eu antes disso queria apresentar-vos aqui. Estudem a história de Florença quando quiserem, mas apresentar pelo menos algumas das obras de arte da altura, ou pelo menos algumas das imagens que poderiam ter influenciado o Sr. Maquiavel. Um, que estou a utilizar a Wikipedia para estou-vos a apresentar, a mostrar os links que eu estou a utilizar para não ver histórias. Eu depois posso pôr os links todos na descrição. Pronto, temos aqui a Florença e aqui começa em 1338. A cidade estava a lidar com a Black Plague, a, a praga preta? Eventualmente os Médici estavam em poder. O senhor Maquiavel viveu entre 1469 e morreu em 1527. O que é interessante porque há uma guerra em 1494 e há outra guerra, o cercado de Florença, que foi em 1529. Efetivamente 2 anos depois da morte do Maquiavel. Eu vou dizer de Maquiavel, de Sr. Maquiavel, Machiavelli, o que for, vocês percebem. Pronto, está aqui The Siege of Florence, que é curioso, porque o que isto quer dizer é que
mesmo não sabendo muito sobre a história, posso já dizer que ali a Itália estava cheia de conflito. E pronto, aqui há alguns dos quadros. Também vou-vos mostrar aqui outras pinturas que eu fui guardando. Temos aqui a ponte de Vescio, que aparentemente foi uma ponte, que é uma ponte tão bonita que durante o cercado o, o general que estava a invadir a cidade disse: Não, vamos arrebentar com todas as pontes menos esta. Então, até hoje, o senhor é lembrado como um defensor da ponte, da arte, da parte histórica da ponte. Que é interessante. Depois temos a criação de Adam. Pois é, porque o que nós temos na altura é a Renascença, pelo menos as partes finais da Renascença. O que a Wikipédia de vez em quando chama de High Renaissance. Temos no poder, ou pelo menos como um dos maiores magnatas da cidade, Lorenzo de Medici. É um senhor interessante, se jogaram Assassin's Creed, vocês sabem quem é que é. E o que eu achei piada desta página é que eventualmente eles falam aqui sobre a corte dele. E na corte dele ele tinha vários artistas, incluindo Andrea del Verrocchio, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli e Domenico di Tommaso Bigordi. Isto vai ser divertido. E pronto, interessante. Nesta altura, de facto, havia muita arte. Se quiser procurem estes artistas quando tiverem tempo. Toda a gente sabe quem é que é o Leonardo da Vinci, no entanto. Mas pronto. E depois temos o quadro de Michelangelo, clássico, que é interessante pensar que nesta altura, se calhar Machiavelli tinha dado por esta capela? Capela Sistina, exatamente. E andava lá para o outro a ser inspirado por estas imagens. E pela ponte, pela cidade inteira, como vos posso mostrar com esta. Urban Chronicle e aqui. E pronto, está aqui Florença, de acordo com esta obra. E interessante, porque está aqui a capela, aqui aquela torre está ao lado da capela, temos outras igrejas. Eu não sei muito sobre Itália, mas sei que há imensas igrejas por todo lado. E pronto, o clássico rio e depois a tal ponte, por exemplo, que seja esta. Vamos começar a introdução. Nicolau Maquiavel, o conformista com uma causa. Nicolau Maquiavel, 1469 até 1527, nasceu em Florença, numa altura em que a cidade e o país atravessavam um período extremamente conturbado. A Itália estava dividida entre vários grandes estados, organizados em torno das principais cidades: Milão, Veneza, Florença, os estados da Igreja, o Reino de Nápoles e outros menores. Qualquer deles estava constantemente à mercê dos mais fortes estados europeus, como a França e a Espanha. Os espanhóis dominavam o reino de Nápoles e os franceses, após a intervenção armada de Carlos VIII e Luís XII, dominaram Milão e partilharam durante algum tempo o poder em Nápoles. Desde 1439 e 34, que Florença era governada pela poderosa família Médici. O seu regime foi interrompido em 1494 pela chegada das tropas francesas do Carlos VIII. Até 1496, Florença reconhece uma espécie de república teocrática, sob a influência do pregador dominicano Savonarola. Após a queda deste, a república mantém-se durante mais de 16 anos. Maquiavel joga aqui um papel importante como diplomata. Chefia missões junto da monarquia francesa em 1504 e
depois em 1510 até 1511, de Santa Fé e do Imperador Germânico. Quando os Médici reconquistam o poder em 1512, com a ajuda das tropas espanholas, Maquiavel é preso, torturado e afastado da vida política ativa. Durante os 10 anos que se seguiram, dedicou-se a escrever sobretudo sobre a história e filosofia política. Acabou por reconquistar o favor da família Médici e, nos 2 últimos anos da sua vida, volta a participar na política ativa. O seu principal trabalho, O Príncipe, foi escrito em 1513, mas publicado apenas em 1532, após a sua morte. A polémica à volta de O Príncipe, que ainda hoje dura, começou quase de imediato. A obra foi condenada pelo Papa Clemente VIII e em 1559 é colocada no índice dos livros proibidos. Maquiavel terá escrito O Príncipe com 2 objetivos: influenciar os destinos da sua Florença e da Itália, ameaçadas pelas divisões internas e pelos perigos externos representados por Espanha e por França, e conseguir recuperar uma posição de conselheiro junto do príncipe então no poder da sua cidade, Lourenço de Médici. Podemos deduzi-lo da própria obra e de uma carta datada de 10 de dezembro de 1513, dirigida ao seu amigo Francesco Vettori, que nos dá um retrato de que era a sua vida de exilado no refúgio campestre de San Casciano. Vou-te contar-te que é a minha vida. Levantando-me ao nascer, vou-te contar-te que é contar-te o que é a minha vida. Levanto-me ao nascer do sol e vou até um bosque meu que mandei cortar, onde passo 2 horas a verificar os trabalhos do dia anterior e à conversa com os lenhadores, que estão sempre metidos em algum problema, ou entre eles ou com os vizinhos. Quando saio de lá, vou até uma fonte e dali a verificar as armadilhas para os pássaros. Levo um livro debaixo do braço, Dante ou Petrarca, ou um dos poetas menores, como Tíbulo, Ovídio ou outro. Leio sobre as suas paixões amorosas e os seus amores trazem-me à memória os meus e delicio-me durante um bocado com estes pensamentos. A seguir, vou até à estalagem à beira da estrada. Converso com os passantes, peço-lhes notícias das suas cidades, aprendo algumas coisas e anoto os vários gostos e diversos conceitos dos homens. Entretanto, chega a hora do almoço e, à mesa com a família, como aquilo que houver e que a minha pobre casa e escasso património permitem. Hã? Está a passar fome, mas ainda manda cortar-me um baixo. Eu não sei. Ahm, Após a refeição, volto à estalagem. Normalmente encontro por lá o estalageiro, um açougueiro, um moleiro e 2 forneiros. Passo o resto do dia na sua companhia jogando à crica e ao tricatrac, tricatrac, que dão origem a muitas disputas, respostas afiadas e insultos. Na maioria das vezes jogamos por meio tostão, mas a nossa gritaria ouve-se até Santo Cascano. No meio destas parasitas, é assim que arejo os minholos e encontro alívio para as maldades da sorte. Compras-me Compraz-me que ela me tenha assim abatido, para ver se não se envergonha. Compras-me. Compraz com Z e depois travessão-me. What? Ah. Ao cair da noite, volto a casa e entro no meu escritório. À entrada, dispo as roupas sujas e enlameadas, ponho as minhas melhores vestes e assim, convenientemente ataviado, entro nos velhos domínios dos antigos, onde sou recebido com amabilidade e me alimento destas iguarias que são só minhas e para as quais nasci. Não me envergonho de falar com eles e perguntar-lhes pelas razões dos seus atos, e eles têm a humanidade de responder. Durante 4 horas não se sinta aborrecimento. Esqueço todos os problemas, não tenho a pobreza que nem me atormenta, amedron, nem me adormenta, adronta. What the... Não tenho a pobreza
nem me amedronta a morte. Toma-me inteiramente entre eles. E, como Dante diz que não pode haver conhecimento sem memória, apontei aquilo que aprendi com a sua conversação e compus um corpúsculo de Principátios, onde penetro os mais profundos que consigo neste assunto, discutindo o que é um principiado, que princi, principado, que tipos de principados já há, como se conquistam, como se mantêm e por que se perdem. Se alguma das minhas fantasias te agradou, esta não deverá desprezar-te. E por um príncipe, sobretudo um príncipe novo, deveria ser recebido. Por isso, dirijo-me ao magnífico Guiliano de Médicis. Estou a perder-me. Não posso continuar muito mais tempo assim sem me tornar desprezível na minha pobreza. Além disso, é meu desejo que estes senhores Médicis comecem a dar-me uso, nem que fosse para pôr-me a fazer rolar uma pedra, porque então, se não conseguisse ganhar a sua confiança, só poderia culpar-me a mim mesmo. Ao ler isto, ver se há que não andei a dormir nem a jogar fora os 15 anos gastos a jogar fora. Brazuca, no meu livro, damn it. A jogar fora os 15 anos gastos no estudo da arte e de governar. Todos deveriam dar valor a um homem que ganhou uma rica experiência à custa de outros. Quando, quanto à minha lealdade, não deveria haver dúvidas, pois que sempre fui leal. Não seria agora que deixaria de ser. Quem quer que tenha sido leal e verdadeiro como eu fui durante 43 anos, dificilmente poderia mudar de natureza. E da minha lealdade e bondade é testemunha a minha pobreza. Rima. Ah, natureza e pobreza. Perdão. Alright, so, acaba aqui a carta que escreveu e começa o autor, continua o autor com maquiavélico. Dois pontos. Ardiloso, auspicioso, cruel, diabólico, manhoso. Maquiavelismo, intriga, má-fé, perfídia, traição, velhacaria. Eis as definições que encontramos ao consultar um simples dicionário de sinónimos. Maquiavel é o diabo, o sem escrúpulos, o defensor de que os fins justificam os meios, quaisquer que eles sejam. Ernst Bloch declara que a doutrina do governo de Maquiavel é cínica. A sua única aplicação prática foi o Estado hitleriano. É o fascismo, o nazismo, que revelam a verdadeira natureza do pensamento político de Maquiavel. Será? Maquiavel, ao contrário do seu contemporâneo e conterrâneo Savonarola, não é um pregador, um profeta desarmado. Não quer mudar nem moralizar os homens. No dizer de Daniel Dono, tradutor e autor do ensaio introdutório da edição norte-americana da Bantam. Tá? What? Porquê que há comparativos com da Bantam? Eu vou repetir esta. No dizer de Daniel Dono, tradutor e autor do ensaio introdutório da edição norte-americana de O Príncipe, o seu principal contributo para a política reside no facto de libertar a ação política das considerações morais. Isto não quer dizer que o advogue da moralidade. Na verdade, há amplos testemunhos de que as suas opções morais coincidam largamente com os dos seus contemporâneos. Mas onde os teóricos da política tinham tradicionalmente fundado as suas ideias em alicerces teológicos e éticos, julgando as instituições e os governantes segundo um padrão de que devia ser, Maquiavel afirmou que a religião e a moral não tinham lugar na arena política, excepto na medida em que servissem fins políticos. Para ele, o valor de uma instituição ou do governante deveria ser determinado apenas pelo êxito prático e, pelo menos no que diz respeito ao príncipe, o êxito significa a aquisição e a manutenção do poder político. Isto é interessante. Eu li recentemente na
República de Platão, uma definição engraçada que Sócrates faz sobre a filosofia, em que ele define filosofia, de acordo com a minha interpretação, claro, como o estudo dos espectros, não, espectros dos limites dos espectros de qualquer assunto. Quando se fala sobre política, Sócrates, iria pensar, como filósofo que é, iria pensar sobre política boa máxima ou política má máxima, em que isto é justo e aquilo não é justo. E vamos pensar nos extremos, onde cada exemplo está a ser ah, 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 testado ao máximo. Mas isto não é assim que funciona. Tipo, no fim do dia, ninguém consegue ser justo a 100% justo. Ou 100% injusto também. Há sempre ali uns caveatos, né? No fim do dia, é assim que a humanidade é. Mesmo que, a não ser que alguém esteja de facto a testar isto. Não, vou ser 100% justo. Whatever. Mas é um caso tão raro que, mesmo que aconteça, também seria difícil de identificar como tal. Um, e o que isto me diz é que, utilizando as palavras de Sócrates, é que os exemplos que nós temos da realidade jazem, jazem, limitam-se ao intermédio, ao ponto onde tem tanto de um como tem do outro, dos dois espectros, dos dois limites do espectro. Um, e pronto, é interessante, porque cada pessoa tem um bocadinho de cada uma. E o que Maquiavel está aqui a dizer é que ah, na religião, na moralidade, tu tens ou um ou tens o outro. Mas a política, no fim do dia, é o intermédio. É aquilo que tem exemplos. É aquilo onde as pessoas acabam sempre por calhar. Em que as pessoas não são 100% malignas, mas também não são 100%. Uh, um, uh, como é que se diz? Não, estou a pensar em egoistic and altruistic. Altruístas. Não sou nem um nem outro. O que é bastante interessante, porque basicamente o que isto quer dizer é que enquanto que Savonarola, vamos dizer, utilizando aqui as palavras do tradutor, se calhar utilizaria moralidade para chegar a um fim, um, o Maquiavel está a tentar estudar política como política. Qual é que é a ciência da política, a sério? Sem estar baseada em moralidade e ética. Que interessante. Mas pronto. Ele continua, o autor da versão americana. Nesta matéria afasto-me das opiniões dos outros, diz Maquiavel. Não, diz Maquiavel. Nesta matéria afasto-me das opiniões dos outros, diz Maquiavel, no capítulo 15 do Príncipe. Mas, sendo meu intento escrever coisa útil a quem a entende, pareceu-me mais conveniente ir direito à verdade efetiva das coisas que à sua imaginação. Aquilo que eu acabei de dizer. Mas, sendo meu intento escrever coisa útil, essa é que é a parte interessante. Sempre que eu falo sobre filosofia, a pergunta clássica mas que usa traz isto é interessante porque está a tentar está a tentar perceber o uso da filosofia, de estudar estes limites, os confins, estes máximos e mínimos. Pareceu mais conveniente ir direto à verdade efetiva das coisas que à sua imaginação. Muitos imaginaram repúblicas e principiados que nunca foram vistos nem conhecidos na realidade. Porém, a maneira como se vive está tão afastada da maneira como se devia viver que aquele que deixa aquilo que se faz por aquilo que se deveria fazer-se, aprende mais a perder-se que a salvar-se. Porque o homem que queira em tudo professar o bem, arruína-se entre tantos que não são bons. Pessoas más são inevitáveis, foi o que eu escrevi, como pergunta de interrogação. Pessoas más são inevitáveis.
Ah, será? Interessante. Eu vou ler esta parte outra vez porque eu adoro esta frase. Porém, a maneira como se vive está tão afastada da maneira como se devia viver que aquele que deixa aquilo que se faz por aquilo que deveria fazer-se aprende mais a perder-se que a salvar-se. Porque um homem que queira em tudo para forçar o bem arruína-se entre tantos que não são bons. Isto por acaso faz lembrar uma expressão que eu desenvolvi, que é, não é uma expressão, um conceito, que é quando as pessoas começam a pensar no futuro, daqui a 10 anos, eh, daqui a 10 anos eu vou estar a trabalhar no banco. Ahm, Há uma coisa que eu penso também nesta conversa que é, ok, mas entretanto, o que é que vai acontecer? Pode coisas podem acontecer, né? Tipo, sei lá, tipo, eu posso ter um acidente e eu vou ter que estar em coma durante esses 10 anos todos até chegar lá. E depois como é que eu vou chegar ao hospital? Então, ah, e onde eu quero chegar é que, tipo, quando se pensa onde é que se quer chegar, isso é porreiro e tal, mas nós temos que partir daqui e temos que chegar daqui até lá. Tipo, daqui a 10 anos quero estar a trabalhar. Sim, mas quem é que diz que em 10 anos vou acabar o meu curso? Pronto. E então, eu espero que sim, Jesus, já estou aqui há demasiado tempo. Ah, mas, ah, yeah, yeah, mas não. Pronto, é isso. Bastante interessante. Ou seja, prático. No fim do dia, Maquiavel é um senhor extremamente prático. E daí haver tanta crítica e tanto debate sobre o senhor, porque se tu fores extremamente prático, perdes algum cariz de humanidade. Ahm, e o que é interessante, porque se tu sacrificares as tuas morais para salvar o mundo, será que o mundo vale a pena salvar? Ahm, Isto é uma expressão do Geralt of Rivia, que é, que é engraçado. Mas pronto. Nos seus escritos, Benedetto Croce, diz o trator, afirma que o maquiavelismo é uma ciência, que tanto pode servir reacionários como democratas, tal como o hábil manejo da espada pode servir tanto homens honestos como bandidos. Gramsci, Gramsci, nos Cadernos da Prisão, considera o fundador da política como atividade autónoma, com as suas próprias leis e princípios, distintos dos da moral e da religião. A figura do O Príncipe, como entidade mítica, seria o correspondente do moderno partido político. Em termos atuais, teríamos que Maquiavel é o teórico, por excelência, da razão do Estado. Parafraseando Maquiavel, não quero deixar para trás um aspecto particular da sua modernidade, a importância que dá à imagem do político. Maquiavel percebe que o político deve manipular a imagem que dá de si. Um príncipe deve parecer bom, justo, generoso, ainda que, para conservar o Estado, tenha que ser exatamente o contrário. Isto é aquilo que aparece no fucking da República. Um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, em que tu tens que, para seres justo, tens que parecer justo. Estás a ver? Mas, no entanto, uma pessoa reconhece que ser injusto é-lhe melhor, é-lhe mais profit, profitable. Como é que se diz em português? Eu não sei. Profitable. Ser injusto. Mas, se tu fores injusto parecendo injusto, ninguém te vai dar cana, ninguém vai querer saber de ti. Tu tens que parecer constantemente justo, quer seja justo ou não. E, ao mesmo tempo, um político tem o cargo extra de tentar conservar uma cidade inteira. E, como tal, às vezes tem que fazer histórias aqui e ali para não ser abatido pelos outros príncipes, pelos outros magnatas que existem na cidade. Ah, no fim do dia, faz-me sentido que um político tente
conversar com um banqueiro extraordinariamente rico da cidade. Porque mesmo que não ache isso bom, mesmo que não ache isso legal até, se tu cagares, desculpem, se tu borrifaste para o banqueiro ou para o empresário e ele, ok, vou bazar daqui, ele vai bazar juntamente com todos os trabalhos que ele encarga. O que, pronto, tu podes dizer, ok, mas se calhar perdes isso, mas não perdeste a tua humanidade. Sim, mas no fim do dia, o cargo do político é garantir um status quo. Qual é que é o trabalho de um político? Isto de facto é uma boa pergunta. Porque será que o trabalho do político é manter este status quo? Ou tentar manter assim, uma paz na cidade? Ahm, se assim for, será que está disposto? Será que devia fazer todos os possíveis para garantir essa paz? Será que não? Será que há limites? Interessante. Mas vamos continuar aqui. Um príncipe deve parecer bom, justo, generoso, ainda que para conservar o Estado. Ah, ok. De acordo com o Maquiavel, o trabalho. O, não. Um dos cargos de Maquiavel. Aqui. Bel é o de conservar o Estado. Ok? Já temos alguma coisa que, por onde começar, por onde trabalhar. Tenha que ser exatamente o contrário. A um príncipe não é, pois, necessário ter todas as qualidades acima mencionadas, diz Maquiavel no capítulo 18. Mas é-lhe indispensável para ser que as tem. Atrever-me-ei mesmo a dizer que tê-las e observá-las sempre resulta danoso, e parecer tê-las útil. Que tê-las e observá-las sempre resulta danoso. Ok. E parecer tê-las útil. Como parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso e selo, mas estar armado de tal ânimo que, em precisando de não o ser, possa e saiba transformar-se no contrário. Ok. Se tu fores. Interessante. Se tu fores humano, íntegro, religioso, piedoso e fiel, se o fores demasiado, se calhar vais estar no ânimo tanto que não vais conseguir não o ser, e podes estar a comprometer a conservação do Estado. Interessante. E pronto, no entanto, se não o fores, mas o pareceres, podes sempre não o ser. Pronto. E isto porque os homens, em geral, de acordo com Maquiavel, julgam mais com os olhos do que com as mãos, porque todos podem ver, enquanto poucos podem tocar. Todos veem o que pareces, todos veem o que pareces, poucos têm o sentimento do que és, diz Maquiavel. E agora diz o tradutor. Não existe, pois, poder sem dissimulação, e o poder consiste na representação de si mesmo. O poder consiste na representação de si mesmo. Na Europa de finais do século XV, princípios do século XVI, Maquiavel, homem culto e viajado, intui a necessidade de a Itália, um gigante financeiro e comercial, mas um anão político devido às suas divisões, de se unir em torno de um líder forte para pôr fim às disputas entre principados e criar um Estado moderno, centralizado, dispondo de um exército próprio, à semelhança do que já haviam conseguido ou estavam em vias de conseguir potências continentais como a Espanha e a França. Se não conseguisse,
corria o grave risco de sucumbir às mãos dessas mesmas potências. Não era uma ameaça distante. Maquiavel viu com os seus olhos o desfilar das tropas francesas de Carlos VIII e Luís VII, ou as do grande capitão de Espanha, pelas terras italianas, ocupando cidades, pilhando, pondo e dispondo príncipes e papas. A Itália está mais escrava que os hebreus, mais serva que os persas, mais dividida que os atenienses, sem chefe, sem ordem, batida, expelida, lacerada, invadida, suportando todos os tipos de ruína. Capítulo 26. Sem vida, espera por aquele que venha sarar as suas feridas e ponha fim aos sacos da Lombria, à expoliação do terreno de Nápoles e da Toscana, e a cura das chagas que há muito degeneraram em fístulas. Mais que um filósofo, Maquiavel é um político, um homem da ação. Por isso, o capítulo final do Príncipe é uma instrução a tomar a Itália e libertá-la dos bárbaros. Ocorre-me de imediato um paralelismo com a famosa 11ª tese de Marx sobre Feuerbach. Os filósofos não têm feito mas que interpretar o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. César Borgia, que diz Maquiavel, nunca me cansarei de citar, fora o modelo do príncipe com as qualidades que ele considera necessárias para esta tarefa libertadora. Não lhe faltava a virtude, mas traiu a fortuna. Os Médici, novamente no poder em Florença, senhores de um império comercial e financeiro, poderiam fornecer a nova encarnação desse príncipe redentor na pessoa de Lourenço Médici. A Itália e Maquiavel esperam. Está aqui o Sérgio Borges, filho do Papa Alexandre VI, que era um marrano valenciano, natural de Xátiva. A Itália e Maquiavel esperavam-no. A guerra é justa quando necessária e as armas são sagradas onde não há esperança senão nas armas. Diz Maquiavel no capítulo 26, citando Tito Livio. Aqui é grande disposição e não pode haver grandes dificuldades onde há grande disposição, desde que a vossa casa siga o exemplo daqueles que propus como modelo. Faltava quem dirigisse. O restante deveis fazê-lo vós. Deus não quer fazer tudo, mas não vos retira, não nos retira, não, desculpem. O restante deveis fazê-los vós. Deus não quer fazer tudo, para não nos retirar o livre-arbítrio e parte da glória que nos toca a nós. Interessante. Até ele consegue utilizar a religião para justificar aquilo que está a dizer. Isso mostra inteligência. E acaba assim o tradutor. Nesta tradução, procurei não sacrificar mais do que é indispensável à clareza necessária. Desculpem. Nesta tradução, procurei não sacrificar mais do que o indispensável à clareza necessária, a escrita por vezes hesitante e algo repetitiva de Maquiavel, mas também notavelmente isenta, como ele próprio diz, de amplos períodos, palavras pomposas e magníficas e quaisquer extravagâncias ou ornamentos exteriores com os quais muitos costumam descrever e ornamentar as suas coisas. Utilizei o texto italiano. Espera, é interessante porque eu outrora ouvi que Maquiavel escreve esse livro cheio de palavras pomposas para tentar sweeten, como é que se diz? Embelezar o texto para que seja melhor lido por um príncipe que era estúpido. Mas
agora que de facto já li isto livro, não me parece. O que eu acho é que ele descreve as coisas como se o Lourenço, o príncipe, fosse estúpido, fosse uma criança. E eu acho que isso é uma maneira excelente de descrever livros, de descrever histórias, de descrever observações. Porque se no fim do dia, se tu conseguires explicar o que sabes a uma criança, e se a criança no fim, ok, sure, yeah, ok, eu percebo. Isso é grande cena, tu conseguiste explicar o que for que estavas a explicar de maneira tão inteligível que até uma criança consegue compreender. Ahm, e pronto. Utilizei o texto italiano do professor Giuseppe Borri. Está aqui a edição de junho de 1996, que pude comparar com as excelentes traduções de Daniel Dono, o vegetal americano, e Fernanda Pinto de Rodrigues, 1976, que, mais do que uma vez, me ajudaram a encontrar a palavra ou a expressão mais equilibrada. Nice. Quanto às notas, procurei reduzi-las ao mínimo necessário para a compreensão de certas situações e eventos históricos. António Simões de Passo. E pronto. Estou aqui várias notas no final do livro. O Trick Track e o Távola Real, um antigo jogo de mesa ainda hoje jogado na Grécia e no Egito. Pretty cool. Os Medici tinham fábricas de tecido de seda, comerciavam em azeite e, sobretudo, controlavam bancos em Itália. Alright, pretty cool. Eu sei que Florença, de acordo com o Wikipedia, Florença era tipo um grande centro de produção de seda e de venda de seda. E por isso faz sentido os Medici também terem vestido isso. E pronto, esta foi a introdução. Eu espero ler bastante o resto do livro ao longo do tempo. E espero que tenham gostado. Espero que tenham um bom dia. E bom, vemos para a próxima. Se calhar com o Maquiavel ou se calhar até com o Lovecraft. E até. Scrivi